Hoje, nossa discussão, como eu já havia dito, é relativa à Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma guerra que durou ali de 1939 a, sem dúvida nenhuma, o maior conflito que já ocorreu neste mundo em todos os tempos, envolvendo ali 70 países, 100 milhões de soldados e os países da democracia liberal e as principais lideranças dessa democracia liberal, como Estados Unidos, Reino Unido, França, mas também os países comunistas, ou um país comunista como a União Soviética, acabaram ali se contrapondo aos regimes nazistas e fascistas. E até mesmo países autoritários, que tinham regimes autoritários, como o caso do Brasil, também se uniu a esses países para enfrentar essa ameaça. O número de mortos, há estimativas aí que cerca de 50 a 60 milhões de indivíduos acabaram morrendo. Boa parte dessas pessoas eram civis, né? Essas pessoas acabaram morrendo a partir de bombardeios, fuzilamentos por tropas de ocupação, asfixiamento em câmaras de gás ou pulverizados, né? No caso do Japão, as mortes no Japão, as bombas nucleares, elas contribuíram significativamente para que isso pudesse ocorrer. E aí, nesse processo, nós temos o seguinte: os nazistas, eles acabam, ela ansiava pela guerra. E desde que o Hitler assume o poder, ele estimula os alemães a pensar numa vingança contra os países que assinaram o Tratado de Versalhes. E estimula o rearmamento. A Inglaterra e a França, naquela política de apaziguamento do Chamberlain e do Daladier, preferem promover o processo de ignoramento, apaziguamento das intenções alemãs, né? Já que viam os regimes fascistas e nazistas como uma forma de conter o comunismo na Europa. E as democracias europeias, elas acabaram não tendo a percepção necessária do mal que as ditaduras fascista e, sobretudo, a alemã nazista poderia estabelecer contra elas. Então, foi basicamente um erro de cálculo ali dos democratas ocidentais. E o ensaio para a guerra, ele se dá ali no período de 1936 e 1938. Né? A Alemanha jogando uma guerra diplomática, e aí ela vai avançando, vai promovendo a ideia de criar um espaço vital, né? Crescer o espaço vital. Esse espaço vital era ocupar territórios de maioria alemã, pertencente a outras nações e países. Então, o Hitler promove isso no período que vai de 36 a 38, sem dar tiros, sem ter uma guerra propriamente dita. O primeiro passo disso foi a ocupação da Renânia, que ficava ali na fronteira com a França em 36. Ninguém reclamou, muito menos os franceses. Em 38, os alemães acabam anexando a Áustria, né? Promovendo até um plebiscito na Áustria, que acabou apoiando ali a Unidade de Munique, que ocorre em 1938, contando com a presença e o apoio do Mussolini, principalmente com o apoio. Essa conferência, ela estabelecia exatamente que os alemães, eles poderiam ocupar a região dos Sudetos na região da Tchecoslováquia, que era uma região ocupada por alemães, certo? Só que a Tchecoslováquia não foi convidada e mesmo assim, teve seu território tomado ali por parte dos alemães. Outro ponto importante, o ministro inglês, o Neville Chamberlain, ele voltou de Munique para Londres, proclamando que a ideia de paz estava garantida. Foi um erro de cálculo, um erro de ideias e uma visão
muito restrita sobre o mal que o nazismo poderia ocasionar ao mundo. E em março de 1939, a Alemanha acaba ocupando a região da Boêmia e a região da Morávia. A Inglaterra e a França protestaram, né? Apenas fizeram protestos sobre essa ocupação, mas nada além disso. E a Liga das Nações, fraquíssima, não pôde impedir absolutamente nada. Então, esse mapa, ele mostra bem essas anexações aqui. Então, você tem território alemão em 1935, né, esse território aqui, e aí você tem a ocupação de territórios a partir de 36 aqui na região da Renânia, anexações a partir de 1938 em amarelo, as anexações em verde, 1939, né? E aqui na Prússia Oriental, em Deitzen, e também em Memel. É exatamente nessa região ali que a Alemanha acabava querendo de volta depois de ter perdido no Tratado de Versalhes. A Guerra Civil Espanhola ocorre durante o período que os alemães eles promovem essa ideia de conquista. E ela ocorre por quê? Nas eleições de 1936, na Espanha, os partidos de esquerda, os grupos esquerdistas, eles acabaram vencendo as eleições, né, e participando ali de um governo republicano. Só que os grupos conservadores que apoiam fascismo e nazismo, eles acabaram não entrando em acordo, não aceitando a vitória dos grupos esquerdistas que formaram o governo republicano, e com isso, liderados ali pelo general Francisco Franco, e por alemães e italianos que enviaram armamentos, os nacionalistas acabaram vencendo a Guerra Civil em 1939. Ponto importante aqui é que a Inglaterra e a França não ajudaram o governo republicano espanhol, que favoreceu ali a expansão alemã e a vitória alemã. Esse quadro aqui é uma das obras mais importantes, né, da contemporaneidade, é de 1937, é a Guernica, que é uma obra onde há uma representação do bombardeio alemão na cidade espanhola de Guernica, que na época estava sob domínio dos republicanos, mas também tem um importante fator que contribuiu também para que essa cidade, ela basicamente ali fosse destruída, que foi e que é exatamente a ideia de que essa região é ocupada pelos bascos. Então é um grupo minoritário, é um grupo que queria se separar da Espanha, e até hoje ainda pretende isso, que acabou sendo aí destruída essa cidade. Era um desses grupos que o Hitler via como um grupo que merecia e que deveria ser extinguido. E a guerra começa propriamente, de fato, na Polônia. Né? Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética elas acabaram celebrando um pacto, né? Um pacto de não agressão. Aí a pergunta pode ser, mas como, né? Pacto de não agressão. A Alemanha não era nazista, não era anticomunista? Sim, porém, os soviéticos e os alemães, eles ambicionavam o território polonês. Então fizeram uma cláusula, né, secreta no tratado, dizendo que os nazistas tomariam a maior parte do país e aí o leste polonês ficaria para os soviéticos. Os alemães então invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939 e então, com essa invasão, já que o governo polonês era apoiado por ingleses e franceses, os ingleses e franceses resolveram declarar a guerra à Alemanha. E assim começa a Segunda Guerra Mundial. E o avanço nazista, ele se faz de uma maneira bem intensa e bem rápida. Por exemplo, os alemães, eles arrasaram a Polônia, né? E aí começam a perseguir todos os judeus, confiscando os bens, obrigando todos a se mudar para bairros cercados, os chamados guetos, né? Esses guetos eram locais destinados aos judeus nas cidades conquistadas pelos alemães. E em abril de 1940, os alemães ocupam Noruega, Dinamarca, e aí controlam o Mar do Norte. Em maio, eles já lançam uma ofensiva na parte ocidental do continente europeu, onde eles tomam a Holanda, tomam a Bélgica, eles atravessam a colina de Ardennes e chegam até a França, passando ali pelos Países Baixos. E nesse pouco tempo, eles invadem a França. A Inglaterra envia tropas para ajudar os franceses, mas o exército alemão, naquele momento, era basicamente quase que imbatível. A força aérea alemã, a Luftwaffe,
ela foi decisiva, justamente porque os alemães utilizaram a ideia de Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, os aviões atacavam e depois vinham os homens a pé e a carro e também em tanques para tomar o território. Tanto é que em 14 de junho, os alemães eles tomaram Paris. Paris foi conquistado em 14 de junho. O governo francês era chefiado pelo Marechal Pétain. Ele fugiu para o sul. E aí, no dia 22 de junho, a França e a Alemanha acabaram assinando um tratado ali, que foi basicamente humilhante para os franceses. Eles perderam todo o norte da França, dos alemães, inclusive Paris, a capital, ficou sob ocupação alemã. O Hitler tira até uma foto na Torre Eiffel, e o governo francês ele acaba sendo transferido para a cidade de Vichy. E esse ficou conhecido ali como a Zona Livre. Só que de livre não tinha nada, né? E também os alemães, eles passaram a controlar e a ter relações, vamos dizer assim, próximas com o governo de Vichy, tanto é que esse governo ficou conhecido como governo colaboracionista, certo? Então, aqui um mapa que nos traz bem essa invasão da França. Em amarelo temos aí a área ocupada pelos nazistas, e em verde aqui a República de Vichy, que acabou ali sendo a França de Vichy, que era governada pelo Pétain, que apoiava e que apoiou os nazistas, certo? A Itália entra em cena na guerra no dia 10 de junho de 1940, né? Estava na guerra ao lado dos alemães, mas esperou até o último minuto para entrar. Então, 4 dias antes da queda de Paris, os italianos entram na guerra, e o que fez que os italianos entrassem de fato na guerra foi o sucesso militar alemão, que fez com que o Mussolini preferisse ver a Itália dentro e numa posição forte e clara na guerra, certo? E aí a Itália ficou incumbida de controlar o Mediterrâneo, invadir o norte da África, né, e os países do sul europeu, que eram hostis ali ao nazismo e ao fascismo. Os italianos atacaram a Albânia, a Grécia e o norte da África. Na África, o objetivo era conquistar a Líbia e o Egito, o canal de Suez, porque era um importante acesso ali a mercadorias, a navegação, certo? Só que o desempenho dos italianos ele foi pífio, foi desastroso, né? E alguns ministros fascistas já tinham alertado que o país não estava preparado. Mesmo assim, entrou na guerra. Na África, eles tiveram mais problemas ainda, porque esbarraram com os britânicos sofrendo derrotas significativas. E ao longo de 1941, a Alemanha teve que intervir maior, certo? O Mussolini acabou com isso, perdendo muito prestígio na Itália. E a partir daí começou a queda, né, na Itália fascista. E outra batalha importantíssima foi a Batalha da Inglaterra, sem dúvida alguma. Essa Batalha da Inglaterra acabou ocorrendo pela seguinte situação. Os alemães eles acabaram vencendo os franceses, né, consolidando o domínio ali na Europa Ocidental, e outros países acabavam sendo neutros na guerra, a Suíça e a Suécia, né, e havia outros países totalitários ali, como Portugal, Espanha, Hungria, né, que acabavam simpatizando ali com os regimes totalitários. A Turquia, ela ficou neutra, né, porque ela teve uma situação desastrosa após a Primeira Guerra Mundial, e a Itália era a principal aliada dos alemães. Os britânicos, eles continuaram a guerra contra a Alemanha, né, e conseguiram retirar as tropas da França, né, e com isso fizeram o quê? Eles concentraram as suas tropas na Inglaterra. E para tirar essas tropas da França, eles contaram com navios pesqueiros e até mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, que apesar de neutros ainda, enviaram armas, alimentos, matérias-primas para a indústria britânica. E vários navios estadunidenses foram e acabaram sendo postos, né, em afundamento.
tá? Os alemães, eles estavam decididos agora a invadir a Grã-Bretanha, e assim tentaram. Só que o país era uma ilha, um arquipélago muito difícil de ter acesso, né? E aí os alemães, eles fizeram uma operação chamada Leão Marinho. E o sucesso dela dependia do Wave e a RAF, a Força Aérea Real Britânica. Diversas cidades inglesas foram bombardeadas entre 1940 e 41, incluindo Londres. E os britânicos resistiram a esses ataques e deram troco, bombardeando Berlim, e aí o Hitler resolveu adiar a conquista da Inglaterra para outro momento. Então é que é nesse momento que essa figura aí, o Winston Churchill, ele profere a frase de que nunca na história muitos deveram a tão poucos, que era exatamente a Força Real britânica salvando ali os britânicos da anexação e do poderio nazista. E aí, o Hitler resolve invadir a União Soviética, né? E essa invasão da União Soviética ocorre a partir da Operação Barbarossa, em 22 de julho de 1941. O Hitler quebra o pacto de não agressão, mais de 4 milhões de soldados e 600 mil veículos foram usados, distribuídos ali em 3 frentes de combate, norte, centro e sul. Os nazistas chegaram até as portas de Moscou, né, capturaram milhares de soldados russos, mataram muitos militares, muitos civis, né, que se opunham ali. E, nesse sentido, essa guerra ela fica estacionada por um determinado momento até essa região. E também temos aqui em dezembro de 1941, quando o Japão, sem aviso, ele acaba atacando ali os Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Centenas de pessoas, de soldados e civis, acabaram morrendo. O Japão era aliado da Alemanha, né, que o Japão tinha conquistado a China em 1937, aí os chineses também acabaram ali promovendo um processo de não dessa invasão, tanto é que estava ocorrendo uma guerra civil na China, e aí os partidários de Chiang Kai-shek e os partidários de Mao Tse-tung vão se unir para derrotar os japoneses, né, pois os japoneses tinham o objetivo de dominar o Sudeste Asiático, né, garantir fontes de alimentos, matérias-primas, mercados consumidores e etc. Em 1941, o exército japonês conquista várias ilhas do Pacífico, a região da Indonésia, de Singapura, e por conta da agressão japonesa que os Estados Unidos acabaram entrando no conflito, esse ataque a Pearl Harbor. Mas uma hora o jogo vira, e nessa hora o jogo vira da seguinte forma: os alemães eles tiveram um sucesso inicial na União Soviética, mas esse sucesso inicial empacou. E aí os alemães eles não conseguiram tomar Moscou e o inverno acabou chegando. E aí, esses alemães, os nazistas, eles tinham que conviver ali com 40 graus Celsius negativos, né? E o Hitler muda de estratégia. E aí, em vez de tomar Moscou, que era uma cidade industrial, ele planeja invadir a região do Rio Volga, que era no centro da Rússia, fica localizada no centro da Rússia, e nessa região existe reserva de petróleo, né? Em junho de 42, um exército gigantesco marchou na União Soviética. E as vitórias alemãs, elas só foram espetaculares no início. Posteriormente, a Alemanha sofrerá bastante. E aí nós temos Stalingrado. A cidade de Stalingrado, ela vai ser cercada ali pelos nazistas, né? E vai ser, sem dúvida nenhuma, essa principal batalha da Segunda Guerra Mundial. Ela vai durar 2 meses. Alemães e soviéticos disputando palmo a palmo ali a cidade. O Hitler, por diversas vezes, anuncia ali nas rádios que Stalingrado foi conquistada ou que seria conquistada em questões de dias. Mas isso não era verdade. Era só uma forma de fazer com que o exército alemão tivesse força. O exército alemão foi reforçado por italianos, romenos, húngaros e até espanhóis, mas eles não conseguiram vencer os soviéticos. E aí, em janeiro de 1943, os alemães foram cercados pelos soviéticos e eles acabaram se rendendo. Essa foi a primeira grande derrota do exército alemão. Foram derrotados e empurrados de volta, vamos dizer assim, de volta para
região da Europa Ocidental para a região de Berlim, certo? E aí nós temos aqui também a Itália invadida e o Mussolini caindo. A vitória na África garantida, já pelos aliados ingleses principalmente, acontece que as tropas estadunidenses também começam a ajudar, e aí eles invadem a Sicília, né? Depois a Península Itálica, o sul, e em 1943 eles começam a bombardear cidades italianas, inclusive com tropas brasileiras ajudando, né? Da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E aí o Mussolini cai em desgraça. Por quê? Porque a população começa a perder a paciência com ele, muitos passaram a odiá-lo, ministros contrários à guerra forçaram o Mussolini a fazer um pacto de paz com os aliados, né, abandonando a Alemanha. O Mussolini se recusa. E aí, em junho de 1943, depois de muita pressão, o rei Vítor Emanuel III ele acaba demitindo o Mussolini. E aí, na saída do palácio, Mussolini é preso, né, e levado para a região dos Alpes. Em quase toda a Itália, as estátuas que representavam ali o Mussolini, elas foram derrubadas, elas foram destruídas, como mostra essa imagem aqui na cidade de Turim, 25 de julho de 1943, o busto dele sendo arrastado pelas ruas. Essa resistência italiana ao nazismo, ela se deu principalmente com a participação dos guerrilheiros italianos chamados partigiani, né? Eles eram chamados partidários da Itália Livre. E o Primo Levi, né, ele acabou participando desse movimento de justiça e liberdade, e participou contra o fascismo, né, contra o nazismo presente na Itália. E aí temos o dia D na Normandia. Esse dia D, o famoso dia D, que ocorreu em 6 de junho de 44, era justamente para livrar a França, né, dos nazistas. E o comandante, o Eisenhower, ele acabou formando uma grande operação militar que desembarcou no dia 5, né, dia 6, era para ocorrer dia 5, mas só ocorreu dia 6, com mais de 150 mil soldados e cerca de 50 mil veículos, certo? Meses depois, em 25 de agosto, os aliados tomaram Paris, né? E aí começaram uma nova abertura. Essa nova abertura ela foi fatal para que os alemães eles pudessem ser derrotados. A guerra no Pacífico ela continuava, né? Os Estados Unidos eles sofreram muitas derrotas e aí eles acabaram reagindo contra o Japão. A virada veio exatamente na Batalha Naval de Midway, em 1942, né? A boa parte da marinha japonesa foi destruída. Em 1944, os Estados Unidos invadiram pontos estratégicos de defesa dos japoneses, como as Ilhas Guadalcanal, o arquipélago das Ilhas de Salomão e Iwo Jima. Foram importantes aí para que os Estados Unidos tomassem território. E o Holocausto, ele ocorre da seguinte forma. Desde que o Hitler chegou ao poder em 1933, ele já pensava ali em eliminar ou tirar os judeus de circulação. As leis de Nuremberg, de 1935, começam um processo segregacional, né? E, posteriormente, em 1942, quando comunidades inteiras de judeus foram fuziladas, né, à medida que os alemães avançavam na União Soviética e em outros locais, quando esse extermínio sistemático ele passou a ser estabelecido, foi numa reunião de 1942, quando foi decidida a solução final do problema judaico. A solução final é exatamente matar todos, principalmente nas câmaras de gases onde estavam esses judeus trabalhando ali em campos de concentração, o principal deles, Auschwitz, né, que fica localizado na Polônia. No final de 1944, quando a derrota militar dos nazistas já era marcante e evidente, muitos indivíduos ali acabaram sendo mortos. Cerca de 6 milhões de judeus acabaram morrendo nas mãos dos nazistas durante todo esse período, certo? E aí, vamos lá, a vitória dos aliados. Após a derrota em Stalingrado, os alemães até tentaram um contra-ataque, mas também não tinham recursos mais para isso, nem materiais, nem
nem a máquina militar. E aí foi estabelecida ali a Operação Cidadela. Mas os alemães acabaram sendo derrotados, né? E aí passaram a ficar cada vez mais na defensiva. Em 43, 1943, perderam várias posições para a União Soviética. E em 1944, os soviéticos tomaram a iniciativa, libertaram o território deles e partiram para conquistar a Alemanha. No sul da Europa, os aliados retomaram a Itália, em 43, auxiliados ali pelos partigiani italianos, por tropas brasileiras também, e ultrapassaram a linha gótica e tomaram Roma em 44. E aí, na frente ocidental, após a invasão da Normandia, os alemães recuaram, tentaram ainda uma contraofensiva com escala nos Países Baixos, mas no inverno de 45 foram derrotados, e a guerra basicamente perdida. E aí ocorre a invasão de Berlim. Em abril de 45, a Alemanha estava cercada, o exército nazista não resistia a tantas frentes, ele foi recuando, o leste do país foi invadido pelos soviéticos e o oeste pelos aliados. Os soviéticos invadiram em 25 de abril de 1945 Berlim, o Hitler se recusou a fugir, e aí ele comete suicídio 5 dias depois, junto com Eva Braun, né, que havia casado com ele no dia anterior. E ele ordenou que o corpo dele fosse cremado. Em 7 de maio, a Alemanha se rendeu aos aliados. Em 27 de abril, o Mussolini ele tenta fugir da Itália, mas ele é capturado. Ele é preso com o amante dele, a Clara Petacci, e eles foram fuzilados e tiveram aí os corpos expostos em uma praça de Milão. A vitória dos aliados, sem dúvida nenhuma, teve 2 grandes vencedores, né? As democracias ocidentais e o comunismo soviético, os Estados Unidos e a União Soviética, e isso era o campo aberto aí para um outro momento, que é a Guerra Fria. E as bombas no Japão? As bombas no Japão foram, vamos dizer assim, um final trágico para o Japão. Os japoneses utilizavam ali os kamikazes, né, que eram pilotos suicidas, e a União Soviética ameaçava invadir o Japão já, então os Estados Unidos promoveram uma radicalização da guerra, mais radical do que ela poderia ser. Eles resolveram usar uma arma que eles vinham construindo há algum tempo, que era a bomba atômica, né? E com isso, em 6 de agosto de 45, eles lançaram sobre a cidade de Hiroshima, cerca de 150 mil pessoas morreram, e depois outra bomba atômica sobre Nagasaki, em 8 de agosto, 80 mil mortos, sendo uma outra tragédia, e com isso o Japão acabou se rendendo. Tá? Então, aqui nós temos os destroços aí da cidade japonesas, né? Hiroshima e Nagasaki. Certo? Então, essa é a nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial. Certo? Espero que tenham gostado aí.